Boa noite aos amigos do canal do CBCP no Facebook. Esse é o quadro Papo com João, Histórias Paralímpicas por Contar, com a participação de personalidades da comunidade do esporte para pessoas com deficiência no Brasil. Hoje, dia 14 de janeiro de 2021, trazemos para vocês mais uma incrível entrevista em que costumeiramente temos a participação do Tal, nosso intérprete de Libras, para o envolvimento da comunidade surda que nos acompanha. Durante a entrevista, vocês poderão encaminhar perguntas e felicitações, que serão destacadas no vídeo ao longo do andamento do quadro. O Papo com João de hoje será com o professor Gilson Ramos, o Doinha, que sem dúvida alguma é um dos principais influenciadores da prática da primeira modalidade paralímpica no Brasil, o basquetebol em cadeira de rodas. Feliz daqueles que, como eu, bebem da fonte do conhecimento paralímpico com o professor Gilson Ramos, juntamente com o presidente do CBCP, e idealizador do quadro Papo com João, Histórias Paralímpicas por Contar. Se preparem para muitas cestas históricas com essa dupla. João, a tela é sua. Olá, amigos do esporte paralímpico, muito boa noite a vocês todos e todas. Hoje é um dia também muito especial, como foram todos os outros papos com João, porque a gente recebe aqui, como nosso convidado, o professor Gilson Ramos dos Santos, o Doinha, figura excepcional, que tem uma história de envolvimento com o esporte de pessoas com deficiência fantástica. Doinha, está me ouvindo, Doinha? Estou ouvindo bem. Então, ô Doinha, vamos lá. Você viu aí, a gente fez aí um vídeo com algumas fotos antigas, e eu queria... Bom, você dispensa a apresentação, mas tem pessoas conosco aqui que não lhe conhecem assim direito. Queria que você se apresentasse. Então, Gilson Ramos, apelido Doinha. Por causa do amendoim, quando estava em colégio interno, guardava amendoim no bolso e levava de noite para o dormitório para distribuir para a rapaziada. E a gente guardava amendoim no macacão. E quando chegava no outro dia, estava todo mundo sabendo quem é que arrumou amendoim. Aí falava aquele lá. Aí, de repente, o pessoal começou a chamar de amendoim. Aí depois foi Doim. Aí o pessoal da lavanderia, aquelas velhas que tomavam conta de mim, é Doinha. Aí ficou desse jeito, Doinha até hoje. Ô Doinha, você tem uma história riquíssima, né? Você acaba de dizer aí que você foi interno, que escondia o amendoim no bolso para comer à noite. Conta um pouquinho aí para gente. Então, era mais ou menos assim. Quer dizer, mais ou menos assim não, era exatamente assim. Eu tinha 4 anos e meu irmão ia fazer 4. E minha avó não aguentava tomar conta da gente. O que ela fez? Eu nasci em Ilhéus, logo depois eles me levaram para o Rio de Janeiro. E quando chegou no Rio de Janeiro, minha avó, que me criou, procurou o doutor Cavalieri, na época, era um juiz e um dentista ali no tanque. Abaixo era Cascadura, Campinho lá em cima, a última era Taquara. E quando a gente vinha entrando à esquerda, quem vinha de Cascadura, ia para os Pichincha, a freguesia, aí tinha uma subida.
ela encontrou esse médico e falou, ó, você interna eles. A internar a gente na triagem, ali em São Cristóvão. Ali eles procuravam mandar cada um para um lado. Aí o que aconteceu? Eles separaram, mandaram meu irmão aí para perto de São Gonçalo, Taboraí, né? E me mandaram para Caxambu. Isso em 1957. Em 1962 eu fui para Quintino. Porque antigamente as instituições não se chamavam FUNABEM, não, chamava SAM, Serviço de Assistência ao Menor. Era uma barra, quer dizer, a maioria abandonada. Em Caxambu eu convivi com 300 moleques. Eu era o menor, passei a ser o maior de todos. E em Quintino, ali na Escola 15, nós éramos mais ou menos uns quase 450. Então, essa foi a vida. E separando eu e meu irmão, de 57 a 62, é quando eu pude reencontrá-lo. Ele também saindo de Itaboraí, indo para Quintino, e nós ficamos um pouco de tempo juntos. Mas isso me fez um cara feliz. O maior orgulho que eu tenho hoje, se eu for me falar, é de ter sido criado em um colégio interno. Aprendi a viver, a conviver com muitas pessoas ao mesmo tempo. E ser amigo, e ser bem tratado. Tanto pelos professores, pelos inspetores, pelos colegas de escola. Não tinha tempo ruim. A gente era do lado bom. Aprendi profissão, eu fui torneiro mecânico, eu fui serralheiro, eu fui barbeiro, eu fui alfaiate, eu fui torneiro mecânico. Aí, quando chegou 1966, que teve aquela mudança de SAM para FUNABEM, o doutor Mário Atterfeld e o doutor Francisco, que era o presidente e o diretor, contratou o seu Togo Soares, o Canela, para ser técnico de basquete. E, na época, eu era goleiro de futebol. Aí a gente estava no treino lá, e o técnico se chamava Seu Leite. Aí ele falou assim, ó, tá chegando um bicampeão mundial aí, e eu era magrelo, fino, e essa bola aí rasteira que fica passando em você, é melhor você ir lá pro basquete pegar a agilidade. Aí eu falei, ah, legal. No outro dia eu já apresentei lá, fiz 2 treinamentos, nunca mais eu quis saber de futebol. Com um mês, eu já estava disputando aqueles jogos estudantis, Instituto Cairu, Dom Pedro, Rio de Janeiro, essas escolas assim a elite, disputavam o campeonato carioca, depois tinha o campeonato brasileiro, né? Eu ia representando a escola. E aí começou a gente a ter, assim, o gosto pelo esporte e eu o gosto pelo basquete. Porque 4 meses depois eu já estava no Infanto Juvenil do Flamengo. Com 2 anos eu já fui para a seleção carioca. E mais tarde, já lá para os anos de 1970, eu consegui chegar na seleção brasileira, porque tinha um jogo lá, o senhor Togo falou assim, um era contra o Gillette, outro era contra o tipo All-Star. Um time americano daqueles que faz exibição e a Polônia. Aí o senhor Togo falou assim, ó, se você matar o jogo aí, com esses 2 aí, você vai ser convocado. Ele falou assim, entrou aqui e saiu do outro lado. Só que 3 jogos eu dei sorte naquela época. Cada jogo eu fiz 36 pontos. Aqueles dias assim que você pega na bola, vai quicar, bate no pé, pum, sexta. Então, daí ele começou, falou, ó, você está convocado. Aí foi convocado Adilson, Carioquinha, Fausto, Hélio Rubens, eu, Joy, César Seba, Rubinho, o Biratã ainda estava nessa época. E aí nós fomos fazer o trabalho de seleção brasileira, que eram as Olimpíadas de Munique. Aí se você falar assim para mim, qual foi a maior vitória sua no basquete? Eu vou falar, ter sido cortado das Olimpíadas de Munique, porque nós fomos colocados 48, depois nós passamos para 28, depois 24, 16 e 14. Eu fiquei até os 14. Aí, esses 14 foi para a Europa para fazer a preparação. E eu fui. Só que quando chegou na volta, aí era a hora do corte, né? Eu chorei muito, mas hoje eu falo assim, ó, em 1972, eu estava entre os 14 melhores jogadores do Brasil. E não esqueço, o ambiente que era criado, a amizade
e a raça que a gente tinha para jogar. Então, eu falo assim, ó, ter sido cortado da seleção brasileira me colocou entre os 14 da seleção. E depois, quando eu saí do Rio de Janeiro, vim para Goiânia, na época eu vim para o Jaó e depois pelo Vila Nova, aqui nós fomos campeões brasileiros várias vezes. Fomos campeão sul-americano e terceiro do mundo. E naquela época tinha o tal do Congresso Técnico, o pessoal torcia para não cair no nosso grupo, porque já sabia que uma vaga estava garantida que era nossa. Era um jogo assim, tipo, a gente tinha raça. Não tem esse negócio, não tinha bola perdida. É que depois eu passei, fazendo uma analogia com o basquetebol em cadeira de rodas, o que o seu Togo me ensinou no basquete convencional, eu procurei, em analogia, passar para o basquetebol em cadeira de rodas. E eu acho que eu fui mais feliz, acho não, tenho certeza, que eu fui mais feliz com o basquetebol em cadeira de rodas do que no basquetebol convencional. Ô, Doinha. Isso, pode falar agora. Bom, então, você veja só, você vai para Goiânia para jogar pelo Jaó, não é isso? Uhum. Exatamente. Que era uma grande equipe de basquetebol do Brasil, quer dizer, um clube tradicionalíssimo, né? Aí em Goiás. E como é que você se aproxima do esporte de pessoa com deficiência? Ah, tá. Aí na época eu estudava psicologia e tinha que fazer a monografia e defender uma tese, que eu trabalhava no hospital psiquiátrico que cuidava de doentes mentais. E tratava, no meu estágio, eu trabalhava na Vila São Cotolengo, e meu trabalho era de cuidar de autista, quer dizer, aquelas pessoas que não tinham estímulo de atenção, era com essas pessoas que eu tinha que desenvolver um trabalho. Eu tinha 6 meses para ela tentar piscar o olho para mim, já seria uma resposta vitoriosa de uma pessoa que quase não mexia, nada, era assim, tipo, olhando para o mesmo lugar o tempo todo, e eu tinha que estimular essa pessoa a sorrir, a falar, a tentar brincar, a me responder sim, a responder não, a dizer que não quero. E era meu estágio de psicologia. E estava no Adalto Botelho. Só que em 1978, eu tinha feito um trabalho de psicologia e a Thalma, o Paulinho e o Ricardo me encontraram lá com um trabalho com os excepcionais, porque aí, com a ajuda do governador, nós criamos o esporte, na época eu falava para excepcional, não era intelectual. E eu estava dando treinamento lá para eles, subindo escada, segura, vai, aquela coisa assim, elétrica, frenética, que não tinha as mães tudo, ai meu Deus do céu, não acredito no que eu estou vendo. Meu filho está aí, tá. E era emocionante, né? Porque era no começo do trabalho, a gente não tinha nada para comparar. Não tinha livro igual tem hoje aí. Você chega, quer ver alguma coisa, você vai numa biblioteca de qualquer universidade, você tem. E não. Aí me veio uma pessoa e falou assim, Doinha, eu falei, o que foi? Tem alguém te chamando lá na frente. Eu falei, mas eu estou ocupado agora. Manda esperar. Isso era 2 horas da tarde. Aí quando chegou 4 horas da tarde, falou, a pessoa está te esperando ainda. Eu falei, mas eu já vou, não tem jeito de sair aqui. Porque eu era sozinho, com mais ou menos uns 48 ou 50 pessoas com deficiência mental e síndrome de Down. Então eu tinha que ficar ligado. As mães é que me ajudavam. Aí quando chegou 6 horas que eu estava saindo, a pessoa estava me esperando lá e era a Thalma. A Thalma e o Paulinho. Que o Paulinho falou para a Thalma que tinha um negão doido que estava treinando os excepcionais. Aí ela falou, eu esperei aqui porque eu sabia que você ia falar assim para a gente. Eu falei, o que foi, minha senhora? Ela falou, eu quero que você faça para a gente um time de basquetebol em cadeira de rodas. E eu assim, fiquei em estado de choque, né? Eu falei, como assim? Quer dizer, não falei como assim, não. Eu pensei comigo, como assim? Ela falou assim, e nós precisamos. Tinha acontecido o encontro da UNEDEF, não sei se foi 78, 79, um em Recife e outro em... Não, 81, Recife. E o de 79... Antes, Coalizão Nacional. A Thalma já fazia parte da Coalizão Nacional. Isso. Aí o que acontece? As entidades que participaram desse encontro voltou com a vontade e a orientação de criar o esporte, porque naquela época era tal de acessibilidade,
O cego queria escada, chumbado queria rampa, e entrava numa discussão, não terminava nunca. O Mário Sérgio é um protagonista dessas coisas, dessas conversas. Começava às 8 horas da manhã, 8 horas da noite, não tinha solução nenhuma. Aí eu falei assim, vou aceitar o desafio. Fui para casa, falei, não, amanhã a gente encontra. Quando chegou no outro dia, aí já estava o Paulinho, já estava o Ricardo. Como é que é? Aí ela falou assim para mim, só que a gente não tem sala, a gente não tem mesa, a gente não tem nada. Aí me apertou. Aí começou. Aí o que eu decidi nessa hora? Sair da zona de conforto. Que eu estava seleção goiana, estava no glamour do auge, jogando para lá e para cá, na universidade, tá? Eu falei, tá bom. Aí já comecei, que eu era funcionário do Estado, larguei tudo. Larguei os excepcionais, eu falei assim, ó, então já vamos pegar uma sala aqui. Cheguei lá, não pedi a sala para ninguém não, arrombei a porta e entrei. Era embaixo da arquibancada, essas salas assim abandonadas. Chegamos lá lavando, tá, não sei o quê. Aí fomos lá buscar as mesas, arrumamos umas mesas de cerejeira na época, uma cômoda, né, com várias gavetas. E o telefone era aquele telefone de... como é que fala? O telefone lá na Andef tinha muito, tinha até um trabalho da Andef com esse telefone. Era orelhão. Orelhão, sem orelha. Não tinha essas orelhas ainda não, era só o quadradão mesmo, né? Que ficava dentro. E a gente tinha que ter muita ficha para fazer as ligações. E com isso a gente foi crescendo. Aí logo depois tinha um prefeito que nos doou. Olha só, quando a gente foi começar a treinar, só quem tinha cadeira era o Paulinho e o Ricardo. O Paulinho e o Ricardo tinha aquelas cadeiras na frente, que era aquela de 8 polegadas, pneu balão. O que acontecia? Quadra descoberta, eles faziam a bandeja, sentavam no banco de cimento para o outro sentar na cadeira e fazer a bandeja também. Aí a gente falou, agora a gente vai ter que conseguir cadeira. Aí conseguimos 10 Mercedes-Benz. Depois veio mais 12 Mercedes-Benz, 38 ou 40 quilos cada cadeira. Uma loucura. E a gente jogava, nessa época a gente fez umas cadeiras logo depois, do metalão de 20 por 30. Essas cadeiras que estão em cima da Belina. Que logo depois a gente foi na escola técnica. Depois você vai contar a história da Belina aí, Doinha. Não tinha as cambás nas rodas. A gente foi jogar contra o time do clã, lá na escola técnica, ali no canal, e os caras nem pegavam a bola, porque na hora de disputar, o pneu assim, perpendicular ao chão, então eles tiravam a mão e não tocavam a cadeira, a gente ia embora. Então era uma coisa assim, muito difícil. Aí quando veio a Mercedes-Benz, nós montamos tudo. Jogamos a armação fora e peguei a roda. Aí fui no seu Gervásio aqui fazer uma cadeira, inventar uma cadeira. E na época eu gostava muito de acampar, eu falei assim, separei as peças, tudo, que a gente ia para o Rio de Janeiro fazer o Campeonato Brasileiro. Ficamos lá no Corpo do Bombeiro, ali no Charitas, né? Aí tá. E fiz, seu Gervásio, peça do lado, peça transversal, cachimbo para lá, cachimbo para cá. Dava mais ou menos umas 48 peças. Aí eu falei assim, quando chegar lá no Rio de Janeiro, de manhã cedo, nós vamos lá para o ginásio do Corpo de Bombeiro, Caio Martins, e vamos montar as cadeiras. E começamos 8 horas. E não tinha. Mas isso já é 83, né, Doinha? 83. Porque aí eu comecei a falar das cadeiras e lembrei do Campeonato Brasileiro que a gente quis inventar a cadeira. Aí, para concluir essa parte, começamos 8 horas a montar as cadeiras. Chegou de noite, a gente tinha que jogar, não tinha uma cadeira pronta. Só quem tinha cadeira era o Paulinho e o Ricardo. E quem emprestou as cadeiras para a gente foi o Haroldo, da SADEF. Olha aqui, tem umas cadeiras que vocês podem jogar, tem 5. Aí nós fomos jogar com as cadeiras emprestadas. Mas aí você retoma aí que eu retorno. O Doinha, então, você é bom. Depois a gente vai falar um pouco da Thalma, uma pessoa tão importante, né, para as pessoas, movimenta as pessoas com deficiência. A Tânia está mandando um beijo aí para você, saudade de mim. A Tânia está numa história aqui que eu vou contar, viu? Você salvou a Tânia muitas vezes. O Doinha, você foi técnico da seleção de basquetebol a partir de quando? Porque você era técnico do time da Difego e da seleção. A gente fazia aqueles regionais e você era técnico da regional Centro-Oeste, que era
um dos Jogava times mais hoje. fortes do Brasil. Era. Foi antes do Pan-Americano de Porto Rico, em Aguadilha. Até foi com a seleção, que era o Cláudio, Parré, Ricardo, Paulinho, Gedeon, Kennedy, era uma turma que jogava muito. Ô, Doinha. Em 1984, eu fui para Stockton Mandeville pela primeira vez, assistir, porque tinha aquele negócio. A gente tinha o convite, tinha garantido que iria, quando chegava no dia da embarque não tinha passagem. Aí a discussão era assim, se o Brasil for para Stockton Mandeville, eu vou. E se o Brasil não for, não tiver dinheiro, eu vou também. Então, essa era a nossa ousadia. A gente era meio irreverente com essas coisas, porque era o nosso desafio, era o nosso sonho, conhecer uma estrutura como aquela de Stockton Mandeville em Edinburgh, que eu acho que todo mundo deveria ter copiado Stockton Mandeville. Como também, ali era o... Como é que você sabe o nome dele? Tem o Limpton, que é nos Estados Unidos, e o... Dr. Gutmann. Dr. Gutmann. Entendeu? Dr. Gutmann foi o criador de Stockton Mandeville, né? E dos jogos. Ele, E dos jogos de pessoas com deficiência da Paralimpíada. Eu falo isso porque até hoje tem uma discussão que não sabe se o esporte para pessoa com deficiência começou na Europa ou começou nos Estados Unidos. Tem gente que defende a tese. Todo mundo que estava envolvido na Segunda Guerra ou na Primeira Guerra começaram no seu retorno a praticar o esporte como uma forma de complementar a reabilitação, né? Então, muita gente defende. Tem tese americana e tem tese europeia. Aí, complementando o seguinte, chumbado, naquela época, para ser chumbado mesmo, tinha que ter ido a Stockton Mandeville. Hoje, chumbado, a gente identifica o jogo avançado pela roda spine, né? Aí você vê que o cara é avançado. Antigamente, quem foi a Stockton Mandeville, aí podia ser batizado como chumbado, senão não tinha jeito, não. Não era o chumbado. Chumbado, para ter orgulho, tinha que ter ido a Stockton Mandeville. Ô, Dorinha, eu tenho uma pessoa que vai entrar aqui na nossa conversa, que vai contar uma historinha aí sobre você. Vamos ver. Cadê ele? Ele? Ah, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Antes do Cláudio falar, eu posso falar que eu ia começar desse jeito? Ô, Cláudio, eu vou te falar. Eu não sei nem como é que eu começo a falar contigo. Mas eu falo assim, se eu tivesse hoje uma equipe com você, com o Robertão, com o Parré, com o Paulo César, com o Ricardo, com o Paulinho, com o Kennedy, com o Gedeon, e mais uns 3, a gente não perderia para ninguém. E você com aquela cadeira de 38 quilos, imagina hoje você com a de 8. Mas eu vou passar a palavra para você, só queria fazer esse comentário. Porque para mim, se tivesse valendo naquela época cesta de 3, você faria pelo menos uns 45 a 52 pontos, no mínimo. Era o que você faria hoje. Porque ali na Zona Morta, o teu arremesso era mortífero. Você lembra lá daquele cara de Israel, tanto que jogava? Eu fazia uma comparação sua com ele, que o cara tinha um arremesso bonito. E você com aquela cadeira, é uma meira que você tinha, né? Com um pneu balão grandão na frente. E o Celso Lima, acho que arrumou para você, uma coisa assim. Mas vai aí, Cláudio, pode falar, vai. Cláudio, seu microfone está desligado, Cláudio. E agora? Tá bom. Tá bom? Posso entrar no papo aí? Tá tão bom. Primeiramente, é um prazer estar no papo com o João e do Sileno aí. E estar com essa figura importantíssima para o basquete brasileiro. Tá ouvindo aí, Doinha? Agora sim. Basquete brasileiro a começar lá em 73. Se lembra, Doinha, em 73? Tu, Joy. 73? Não, 70, Doinha. Eu ainda estava jogando. Sim, você foi campeão, cara. Tu, Adilson, Gilmar, o grande Fausto.
Você lembra? Nossa, Carioquinha, César Serra, Filipão, você lembra? Lembro. Toda essa, viu, Batista, toda essa cambada aí é do Togo Renan Canela, né? Não é mole, né? Isso, é verdade. Tinha que ser campeão na marra, meu. É brincadeira. Isso. Não, e depois acho que vocês conquistaram 74 também, o sul-americano, não A sei. gente chegou a Sul-Americana e terceiro do mundo naquela época. É, né? Poxa, então te dou meus parabéns aí por esses anos aí de basquete. Depois você teve que se adaptar ao basquete paraplégico, né, Joinha? Como é que foi isso aí? Deixa eu te falar. Já que você está na Cláudio. linha aí, olha só. Oi. Já que eu está na linha, meu primeiro jogo no Tarumã foi Adférgio e Harpa. O placar foi 45-10. Eu fiz 10 pontos da Harpa e parecia que eu tinha vencido o jogo. E você, do outro lado, matando a gente, fazendo a gente sofrer, né? Eu lembro, não tem jeito de esquecer, não. Tem jeito de esquecer, não. Brincadeira. Mas sabe que. Você ia falar, o João Batista? Você ia perguntar alguma coisa? Eu ia dizer que você se despediu quando, Cláudio, do basquetebol? Olha, a minha despedida da seleção foi justa. Não, foi em 86 com você, Doinha. Foi com você em 86, Doinha, da seleção. Oi, eu acabei de falar aqui. O Doinha montou uma equipe, João Batista, assim, ó, fora do eixo, SADEF, Clube do Paraplégico, Clube do Paraplégico de São Paulo. Esse cara, ele montou um time que foi a base da seleção de 86, assim, ó, nada mais, nada menos que Paulinho, Ricardo Marraio, Kennedy, Gideão e Edson. Essa era a base. Então, esses camaradas aí, olha, parabéns ao Doinha que conseguiu montar um timaço. Depois que ele conseguiu aí, quem fez um outro timaço foi o clã da BBR, cara. E aí o clube do paraplégico da CDF ficaram meio que perdido, porque eles papavam tudo, né, cara? Papavam tudo. Aí veio a de Fergo, né? Ganhou, começou a ganhar, o clã da BBR começou a ganhar, e foi por aí. Aí o professor Doinha foi chamado para 86 para Aguadija, né? Em Porto Rico, levar a seleção. Eu não tinha mais esperança nenhuma. Eu estava com 35 anos, né, o João Batista. Então, eu talvez já não tivesse assim dentro de um plano. Mas, graças a Deus, muito obrigado, Doinha, por ter lembrado de mim, porque para mim foi uma despedida sensacional. Não ganhamos, mas fizemos chover lá, né, Doinha? Pô, nós Doinha, ganhamos do México, aquela jogadinha do corredor lá no fundo, a gente não conseguia bloquear os mexicanos. Toda hora eles entravam lá no trenzinho do corredor e acabou com a gente, né? Mas nós fizemos umas partidas boas contra o Uruguai, né? Porque o Uruguai era um time que vencia sempre a gente, né? Ali começou a mudar muito a forma de jogar. Mas falo para você, Cláudio, hoje, se você estivesse jogando, você era titular do meu time. Você, Robertão, Parré. Muito obrigado. Paulo César seria titular do meu time. E tem Paulinho Kennedy estava numa fase muito boa, e você tinha um pivô assim chamado Gedeão, um cara muito simples, humilde, mas que metia a bola. Não era, ele não era tão alto, mas botava ali, e o Paulinho a meia distância, né? E o Marraio vindo de trás. Então você montou um timaço, cara. Parabéns por isso aí, porque quebrou aquele eixo daquelas equipes tradicionais, né? Então, daí começou a aparecer outras equipes em outros estados, viu, João Batista? Lá em Recife. Aí Vai falar. Foi do Rio de Janeiro, veio para Goiás. Aí de Goiás foi pro Pernambuco, que o trabalho que o Itamar fazia lá em Pernambuco foi que levou ele, inclusive, a ser técnico da seleção. O Itamar ensinou os meninos a jogarem basquete. Tanto é que depois o pessoal de São Paulo contratou os jogadores que eram treinados pelo Itamar, que foi campeão brasileiro mais de uma vez. Porque o Itamar era um técnico sério. Quer dizer, ligado nos fundamentos, das finalizações e disciplina com os atletas. Então, eu falo hoje, eu tive a oportunidade de falar
num programa atrás, que foi com o Mário, que o Itamar, hoje, e na época, para mim, um dos melhores técnicos de quadro e treinamento. E de desenvolvimento, de estrutura, de conhecimento, de acadêmico e tudo, hoje a gente tem o Sileno, que é uma grande importância para o basquete e as outras modalidades. Agora ele está com o João, né? Para poder saber apresentar os projetos e deslanchar e fazer o esporte paralímpico em todas as modalidades crescer mais. O João foi muito esperto a hora que chamou o Sileno para fazer parte da equipe dele. Foi uma grande, como é que se diz? Vou falar uma convocação. Foi uma grande convocação que o João fez com o Sileno. Pessoa de conhecimento. Hoje ele está doutorado aí, tá bom para dar aula para a gente, né, poxa? O Doinha, eu fiz questão de trazer o Cláudio para a nossa conversa, porque, infelizmente, né, nós vivemos num país ainda em que a história é pouco valorizada, né? Nós não negamos a história, mas a gente também não conta a história como ela precisa ser contada. E o esporte paralímpico, graças a pessoas como vocês, né? Como Cláudio, você, Marraio, que estava aqui agora ainda há pouco, né? Eu me lembro de Marraio dizendo o seguinte: eu estou no basquete, se não classificar... Olha ele aí, olha ele aí. Opa! Ô, Marraio, eu estou no basquete, se não classificar, eu vou para natação. Se eu não conseguir vaga, eu vou jogar palito. Pode contar uma história aí, já com esse gancho, João? Pode contar? Então, o basquete estava convocado para ir para Stock Mandeville. Aí começou a ter umas dúvidas, aí tinha um seletivo lá em Campo Grande. O Marraio foi disputar natação e tênis de mesa. Classificou na natação e classificou no tênis de mesa. Aí, deixa eu ver, foram essas três. Tem mais uma outra aí que eu não estou lembrando, tem do basquete, né? Aí o que aconteceu? De última hora, confirmou o basquete. Largou ele tudo. Não podia mais voltar atrás. E quem era o técnico da natação era o Gilberto. Então, quando chegou lá em Seul, foi em Seul, a gente tinha folga, a gente ia para aquele negócio para feira lá, procurar coisa para comprar, e o Marraio tinha que ir para natação. E ele inventava que não tinha sunga, o Gilberto chegava lá e arrumava a sunga para ele. Aí falou assim: ó, Marraio, se você não for lá para natação agora, a gente vai te mandar direto lá para o Brasil agora. Aí o Marraio ia, revoltado. E tem uma coisa, ele tem uma prova lá, que ele foi mais aplaudido de todo mundo, porque chegou por último. Você sabe que o pessoal lá valoriza quem chega, né? Primeiro, e quem chega por último tem valor também. E o Marraio, os caras já estavam tudo lá e de costas ainda. Então, essa é a lembrança que a gente tem. Eu curto pra cara dele de vez em quando, que ele é o recordista de modalidades em Paralimpíada. E tem mais, ele já despediu do basquete umas 10 vezes. Ele chora, despede, de repente tá Marraio treinando aí, preparando para ir para o Campeonato Brasileiro. Ninguém aguenta ele, não. Ninguém aguenta ele, não. É uma figura. Esse é pioneiro. Ô, João Batista. Oi, Cláudio. Esse senhor de cabelo branco aí, ó, ele, além do basquete, ele tinha um talento de quebrar o gelo da rapaziada, contava umas piadas, contava causas assim, e ali a gente se descontraía, né, Gilson Ramos, Doinha? É isso mesmo. Contador de causa também, viu? A gente tinha umas coisas seguintes, ia viajar, aí eu vou contar logo essa, irmão. Aí ligavam as empresas, falavam assim: o ônibus vai estar amanhã, 5 horas da manhã, aí na porta do Estádio Olímpico para levar vocês para Jataí. Ou então era Caldas Novas, essa idade. Então tá, vinha. Aí o ônibus, cadê o ônibus? Nada de ônibus. Cadê o ônibus? Nada, 6 horas, nada de ônibus. Aí o pessoal já começava a dar ansiedade, eu também já começava a querer ligar para a empresa. Não tem, a pessoa que cuida do ônibus ainda não chegou, não sei o quê. Aí quando chega 8, 9 horas, eles começam a olhar quais carros estavam estacionados. Eu tinha uma Belina. Aí
eles olhavam assim para mim e tiravam o olho, né? Porque eu não conhecia eu direito ainda, né? Aí eles falaram assim, ô, seu Doinha, será que não tem jeito da gente levar as cadeiras aí, não? Aí eu falei, como assim? Não, a gente bota as cadeiras em cima. Aí eu não tive chance de falar não nem sim. Quando eu vi, eu já estava montando as cadeiras em cima, o Carioquinho já entrou atrás, o Ricardo tinha um Del Rey, o Paulinho tinha um Polara e o Evandro tinha um Fusca vermelho que ele acelerava com cabo de vassoura. Aí tá. Aí empilhando, ali, empilhei em cima da Belina 16 cadeiras. 16 cadeiras. Ali ainda estava no início da missão. Aí vamos embora. Aliás, Goiás Velho. A gente estava indo para Goiás Velho. Olha só essa. Vai. 100 e tantos quilômetros. Quando chegou em Goiás Velho, o ginásio lotado da Polícia Militar. Nós entramos, aí time A e time B. A gente dividiu os times. Olha lá, ó. A Belina aí. A Belina aí, olha lá no começo. Aí, Essa tem história, né, João? Essa tem história. Dividiu o time. Aí, uma certa hora, a bola saiu da quadra, pulou a cerca e caiu lá no túnel. Aí, o que o querido fez? Ele saiu da cadeira e pulou a cerca. A hora que ele pulou a cerca, aí o pessoal da arquibancada falou assim, isso é uma farsa, isso não pode ser. Como é que tá? O cara levanta agora. Aqui não é hora de milagre, não. Aí nós passamos um apuro muito grande. Como é que o cara sai da cadeira e pula a cerca e vai buscar a bola que caiu lá em vez de esperar o árbitro? Isso me criou uma mania de não receber prêmio na hora da competição se não tivesse cadeira de roda, que passei vergonha. Fora o 0-0, quando a gente ia no interior da cidade, a gente ia para o interior, ia para Mineiros. O ginásio lotado, não tinha lugar. E a única coisa que acontecia é o seguinte, os caras chegavam perto da sexta, errava. 10 minutos, 0-0. Aí eu chegava pro Paulinho, pro Ricardo, ó, se vocês continuarem com 0-0 aí, a gente vai acabar esse jogo. Aí não sei o que deu neles, eles começaram a fazer a sexta, aí o ginásio veio abaixo. Essa é o início, que o time ruim. A gente ia jogar no interior, os caras fazendo pose, seleção de Goiás, basquete, cadeira de roda. E na hora da sexta, era uma dificuldade para sair uma sexta. Tinha amistoso lá que ficava 4-2, 6-2. A gente passava disso. E tinha um atleta nosso, que toda vez que ele ia para esses lugares, ele passava mal. Passava mal para ser internado no hospital, que era o Carioquinha. Aí a gente vinha embora e o Carioquinha ficava lá internado no hospital. Aí a gente chegava em Goiânia preocupado. E o Carioquinha? Cadê o Carioquinha? Cadê o Carioquinha? Aqui em Anápolis, principalmente. Aqui no Hospital Evangélico. Aí a gente ia preocupado, visitar o Carioquinha, tá ele lá na enfermaria, com um violão no braço, no colo, e as atendentes lá, a moçada que atendeu a gente, ele só cantava o Rio São Francisco vai passar no deito do mar, o Rio São Francisco, e não acabava com isso. E ó, o violão dele aqui, ó, não saía dessa. Então esse era o Carioquinha, que na prova que a gente foi do Campeonato Brasileiro do Tarumã, ele se meteu a disputar a prova de natação, todo mundo mergulhou, ele caiu, e a gente falou, o Carioquinha deve estar mergulhando por baixo. Quando os caras estava afogado. O Carioquinha lá se afogando, na largada, no Tarumã. Não tem jeito não, esse povo. O Eles Doinha. faziam de otário também. Me pegava 3 horas da manhã, Ricardo e Paulinho, no mesmo quarto. Aí o Ricardo falava assim, Paulinho, diz esse negão para ir buscar um sanduíche pra gente. Você conhece Tarumã lá, né? Não tem rodovia, né? E lá longe da rodovia tinha um pit dog. Eles faziam chegar lá. Era quase 1 hora andando para ir, 1 hora para voltar. E quando eu chegava com aquele monte de saco de sanduíche, eles estavam dormindo. Eu falei, vocês agora vão ter que acordar e comer esse sanduíche aqui. Faz isso por nós não, negão. Nós não tá com fome não, mas vocês fizeram ir lá. Pode comer. E tinha que comer. Doinha, hoje eu conversei com o Cláudio. Quando você começou a se envolver com basquetebol em cadeira de rodas, como é que era a questão da pontuação? 11 pontos. Hein? Classificação médica. Classificação médica é 11 pontos. Você podia botar 3.2 e 2.3.
e ponto 1 era o Ricardo. A gente tinha uma formação que as avaliações eram feitas assim, meio simulado. Tinha gente que fingia que não tinha força na perna. Os técnicos orientavam os atletas a fingir que não tinha força no braço, a fingir que não tinha movimento de perna. Aí tinha um lá que fingia que era paraplégico, que não tinha sensibilidade na perna. O doutor Silvio, da Anjo, chegava lá, dava um beliscão no cara e... como é que você não tem sensibilidade? Então, é o famoso Miguel. O famoso Miguel. Por isso que depois passou para a classificação funcional. Que hoje, se você fingir que não tem um movimento, você ganha ponto, como já aconteceu com os atletas nossos aqui, ó. De aqui no Brasil ser 1, quando chegar lá em Estocolmo, Maniville, pegar 3,5 e 4. Porque a malandragem da classificação funcional no Brasil era ganhar vantagem física. E a classificação é para botar o jogo justo. E tinha técnico que gostava de abaixar a classe dos atletas. Eu achava isso totalmente, tipo o Angorá. Cheio de Angorá, sim. E hoje no Brasil tem muito Angorá mesmo. Tem Angorá pra caramba aí. Ô, Doinha, então, eu conversava justamente com o Cláudio, porque o que acontece? O basquete, quer dizer, sai de 11 pontos, o sistema de classificação, passa a 14. 3 pontos mais. 13,5, 13,5. Com o Stockend e o Bernard. 13,5, depois 14. Isso. 14 foi pressão dos times que tinham muito amputado e os unha cravada. Depois forçaram a barra para ter o 4,5. Porque muita gente não queria ter ponto 1 no time porque dava muito trabalho. E era o ponto Falamos sobre isso, João, hoje. E que fazia o time ficar mais bonito. Tinha esse negócio também. Canadá, Estados Unidos, Israel, Espanha, Itália, tudo voltava para 14,5. Se eles pudessem, eles botavam um Dante para jogar no campeonato oficial. Como é no Spitfire no Canadá e como é nos Jogos Mundiais na época na Finlândia. O Andante podia participar. Nos Estados Unidos, os caras que saíam da NBA ia participar do basquetebol em cadeira de rodas. E isso era um problema, né? É um problema porque, inclusive, há uma ameaça de que o basquetebol fique de fora do programa dos Jogos Paralímpicos, né? Se não arrumar um caminho para essa questão de atletas de basquetebol, e tem outras modalidades também, cuja deficiência é mínima, né? Às vezes o cara tem costuma se chamar de unha encravada. E o basquetebol... Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que eu acho que os técnicos, antes de tudo, antes de saber se o cara é bom ou não, tem um raciocínio funcional de classificação. Que não adianta ele ter 5, 6 jogadores muito bons e não ter a classificação para ele poder mexer no time depois. Então, é importante qualquer técnico. Hoje, em qualquer modalidade já é funcional. Qualquer técnico, primeiro, observar numa convocação a classificação funcional dos atletas e a formação que ele vai ter na quadra. Porque, dependendo do momento, ele vai ter que ficar com 4 jogadores na quadra se ele não fizer uma convocação correta, baseado principalmente na classificação funcional. Quer falar alguma coisa sobre isso, Cláudio? Doinha, assim, ó, quando eles começaram a subir muito a pontuação, eu estava comentando com o Sileno e com o João Batista, daqui a pouco eles vão botar para 20 e vai tirar a chance daqueles ponto 1, ponto 2 jogarem, né, cara? Então, poxa, cadê a reabilitação? O esporte é para reabilitar o deficiente. O que adianta botar um cara com a unha encravada, né? O cara acaba o jogo, como disse o João Batista, o cara sai andando, pô, milagre. Então, e outra coisa, joga um saco de bola nas costas e sai andando. Ainda tem isso. Né? Claro. E a nossa imagem fica ruim perante o público, né? A plateia vê assim, pô, basquete de cadeira ou basquete convencional de andante? É isso aí, é isso mesmo. É milagre. É milagre. Então, mas aí
eles começam a tirar a chance de quem realmente é chumbado, né? Que precisa jogar para poder se reabilitar. Quantos ponto um, né, Doinha? Você que está mais tempo no ramo de treinador, quantos camaradas de ponto um, pô, melhoraram consideravelmente por causa do, né? É verdade. Inclusive, na classificação funcional, eles querem até subir a pontuação da pessoa porque ele melhorou o tronco, né? As pernas não, mas o tronco, a pessoa melhorou, abaixou, já não se abaixa tanto para pegar a bola, menos pede. Fica de olho. Mas, claro, sabe o que acontece hoje? O uso dos implementos, às vezes, acaba dando uma vantagem física, funcional, uma vantagem funcional, porque uma faixa abdominal flexível faz com que o ponto 1 consiga executar o plano sagital, o horizontal e o lateral, o frontal. Então, os técnicos têm que ter um fundamento para discutir com a banca de classificação funcional que o uso do implemento não pode alterar a classificação funcional do atleta, porque até a tecnologia começa a avançar. Então, você pode usar faixa na panturrilha, faixa no pé, faixa na coxa, e isso não pode alterar a sua classificação funcional, apesar de executar os planos. Mas você vê que o ponto 1, mesmo com a faixa, quando ele tem que levantar, ele bota a mão no joelho para recuperar a posição. E outra coisa, o ponto 1, ele não tem a sensibilidade para firmar o pé na cadeira. 1, 2, às vezes 2,5, às vezes até o 3. Ele não tem essa sensibilidade de firmar o pé. Já que as outras deficiências, eles conseguem ficar inteiro na cadeira. Mas você sabe, Doinha, eu tive a oportunidade de dirigir o Comitê Paralímpico Brasileiro quando nasceu, né? Tem, inclusive, uma das fotos que está aí na nossa chamada aí para o papo com você, mostra você ao lado de Pelé num dia que estávamos juntos, né? Dia 18 de abril, quando fui pela primeira vez ao Pelé, você foi junto comigo, Luiz Cláudio Pereira, Zé Alaô, Vital Severino, estava lá Renausto, professor Joaquim, você. O espírito do esporte paralímpico, o Cláudio está aí, né? O Cláudio teve pólio, passou boa parte do tempo. Eu acho que o esporte também é outra questão que é bastante bom a gente falar um pouco. O quanto o esporte resgata as pessoas, dá dignidade, traz de volta para a vida. Então, nós temos aqui dois casos. Nós temos o caso do Cláudio, que teve pólio na década de 50, nesse grande surto que houve, né, de pólio. Vai para o Hospital Menino Jesus, depois para a BBR, e aí para o Clube do Otimismo, a importância dos clubes formadores de atletas com deficiência no Brasil, que a gente, com o CBCP, pretende resgatar. Você, com sua história de egresso de uma instituição de internos, mas que se colocou diante da vida, estudou, fez psicologia, educação física, treinou, foi jogador de basquetebol, enfim, o esporte proporcionou muitas coisas. Mas quando criaram o Comitê Paralímpico Internacional, logo depois dos Jogos de Seul, havia uma grande discussão sobre o que poderia representar o esporte de pessoa com deficiência para a plateia. Então, optou-se por buscar resultados mais próximos dos olímpicos, e foi se esquecendo as classes mais baixas. Se você for
qualquer edição de Jogos Paralímpicos, você vai ver que as pessoas mais comprometidas, aquelas que o Dr. Gutmann, lá atrás, em 1945, quando deu vida ao esporte de pessoas com deficiência, queria resgatar para a vida, porque morriam vitimados por um processo infeccioso, depressivo, né? Porque o cara passava a viver uma nova história, como ainda hoje, né? Milhares de pessoas, né? Em todo o mundo, mas eu acho que foi um equívoco do Comitê Paralímpico Internacional ter transformado, né, o esporte de reabilitação, que resgata vidas, que dá à pessoa a oportunidade de viajar, conhecer países, de fazer tantas coisas, né, como o Cláudio mesmo já disse em várias oportunidades, você para fazer com que pessoas com deficiência mínima, né, possam, enfim, ser o grande, né, espetáculo dos Jogos Paralímpicos. Isso é de todo, assim, lamentável, né? Eu acho que a gente precisa resgatar um pouco, né? Esses dias eu vi uma conversa da Gouveia, que com 50 anos ainda faz atletismo, lançando dardo, né? Sônia Gouveia, que ganhou Bolsa Pódio agora, porque as classes mais baixas, elas não estão inseridas no esporte, então a gente precisa resgatar nas classes mais baixas. Mas vocês dois aí. Vai, Cláudio. Doinha, eu tenho duas coisas assim meio em comum contigo e com João Batista. Eu não sabia, cara. Eu também fui do assistência do como é que é? Assistência ao menor, né? Isso. Você foi de onde, Doinha? Caxambu. Eu era ali eu era São Cristóvão. Quintino, cara. E depois fui para Quintino. Eu era de Quintino, cara. Escola 15. Tu tinha algum inspetor lá brabo, não? O seu Emanuel, o Pamplona, o seu Lima. Não passou por time um tal de seu Cancela, meu? Nossa, o seu passou. Seu Cancela, ele judiava de mim, cara. Brincadeira. Passou. Cara, tu ainda era andante. Agora eu não tinha nem cadeira de roda, Doinha. É mole. O cara, às vezes eu fazia xixi na cama, o cara queria que eu botasse o colchão nas costas e levasse. É mole? O que é isso, Cláudio? Você ficava naquelas casas ali do lado? Sim, ali é. Do lado direito de quem está entrando, né? Sim. Lá em cima. Em que ano você foi para lá, Doinha? Em que ano? Em que ano foi isso? Em 63? 62. Por aí, 62, 63. E já com o João Batista, eu tive no Hospital Menino Jesus, que acho que a sua esposa, né, João Batista, teve por lá, né? Teve. Então, Doinha, a gente não sabia, a gente tem essa coisa em comum. Então, acho que foi por isso que você me deu aquela chance em 86, cara. A gente já se conhecia há tempão, você me deu. Eu não sabia. Aqui, ó, eu te fico imensamente grato por isso, cara. Tu não sabe a alegria que tu me deu, cara, em poder participar. Agora, você falando isso. Hã? E você falando isso, você me deu uma alegria muito grande também. Aliás, você já me deu uma alegria muito grande. Eu só sinto não ter podido. Da seleção, ou Aldo ou Doinha. Você falou os dois. Claro, tem que ser, né? Tem que ser, porque cada um tem a sua etapa, né? Então, assim, Doinha, eu só sinto muito não ter podido conquistar eu, Paulinho, Gideão, Marraio, Parré, Zé Neto, que você convocou também. Estava numa fase excelente, o Zé Neto. Foi. Não podemos te dar essa alegria de Zé Neto. o título, cara. Ô, Doinha,
Rosane entrou na nossa live aqui ainda, quer dizer, entrou, já deve estar nos vendo aí. De Minas, a MP. Lá com a Yolanda, eu ia falar da MP, ia falar da Yolanda, que a MP tem uma história muito grande. As mulheres não é do basquete. Rosane está falando que é importante lembrar das mulheres no basquete. É importante lembrar das mulheres no esporte de pessoas com deficiência. Né? Você foi técnico em 96 lá comigo. Isso que eu vou falar. Nós começamos um trabalho com basquete feminino. A gente treinava ali no Rio Comprido, era no ginásio do Bradesco, né? Na época, se o trabalho tivesse com a continuidade, a gente não passava tão mal jogar contra os Estados Unidos, jogar contra o Canadá. O nosso ponto era o seguinte: se conseguir passar da metade da quadra, era considerado uma cesta. Porque a gente não tinha condição, nossos treinamentos, o apoio que a gente tinha. Se fosse o começo de hoje, essas meninas, Yolanda, Rosana, Luciana, Cíntia, seria Rosina do atletismo. O time seria imenso. O pessoal ia jogar muito mais. Adriana era o nosso reforço que veio dos Estados Unidos. Ela deu uma cancha maior para a equipe. Mas Débora. Isso, Débora, Assuda. E aproveita aí quem puder lembrar o nome dessas atletas assim, para a gente não passar batido, que a emoção muitas vezes toma conta da gente. De que ano é isso, Toinho? Jogando, fala assim, porra, 96, Cláudio. Atlanta. O basquete, olha só, o basquete foi a Paralimpíada em 80, que era lá os 7 condenados, um time de basquetebol com 7 jogadores. Cláudio está no meio. Isso. Não, cara, essa eu não fui. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Celso Lima, Robertão, Oswaldo, Joel Lopes, Zé Carlos. Zé Carlos. O Hermes estava? O Hermes? Quem? Hermes. Não. Então tá Vamos contar. Oswaldo, Joel Lopes, Celso Lima, Robertão, Zé Carlos. Tá Falta 2. Falta 2. Teófilo de técnico, né? Marcelo Rageco. Isso. Me lembrei do outro. João Luiz. João Luiz. Os primeiros a usar. Doinha, mas se chamasse eu ia também, viu? Qual que era o outro? Era Fominha. Se me chamasse eu ia também. Tinha vaga fácil, né? Hein? Tinha vaga fácil no time. Eu acho que eu já estava velho já, o João Batista. Acho que eu já estava meio velho. Porque a Rosana chamou a atenção desse negócio das mulheres no basquete. O que acontecia lá na Adfego, naquela época que a gente estava atrás de cadeira, atrás da sede? A gente fazia uns jogos em Goiânia, tipo Jogos Abertos de Goiânia, que tinha participação principalmente da MP, a MP de muitos anos, que descia lá Yolanda, descia a Rosana, descia a Luciana. O técnico, eu não estou lembrado do nome dele agora, mas tinha o Zé Henrique no time, treinando as meninas. Então, é um pessoal que também merece ser lembrado sempre. A Associação Mineira de Paraplégicos. Com o ginásio, que a gente fazia vários eventos lá, eventos bons, eventos com público, que todo mundo gostava muito de participar. Então, é como se diz, é lembrar dessas pessoas que fizeram parte da história quando a gente não tinha nada. A gente só tinha sonho, a gente só tinha as ideias e de um jeito ou de outro a gente sempre fazia as coisas. Não tinha dificuldade com a gente. Se fosse antigamente aquela frase sua, superar limites, era o que a gente fazia. Nós éramos obrigados a superar limites. Se você não superasse limites, você caiu do cavalo.
Rosana está falando aí. Rosália, Alessandra, Dorinha, Socorro, Eliane, Yolanda e ela. Nossa, que saudade. Ô, Dorinha. Essa é a história, essa é a história. Essa é a história. Conversa boa passa rápido. Nós já estamos caminhando aí para 1h01. Sério? É. Não Não falamos nada. Pois é, a gente tem que fazer 3 edições do Papo com Doinha e com Cláudio. Ô, Doinha, o negócio é o seguinte, é um momento lamentável, né? Porque a década de 80 ela foi uma década de afirmação do movimento das pessoas com deficiência. O esporte puxou isso, né? O esporte puxou o movimento de luta por direitos. Se as pessoas têm hoje muitas facilidades que têm, elas devem muito a isso, ao esporte e a abnegados, né? Eu acho que a gente não poderia terminar essa live, porque na década de 70, com a perspectiva do Ano Internacional da Pessoa com Deficiência, começa a formar-se no Brasil muitas associações, né? Dentre elas a Adfego, da inesquecível Thalma. Eu estava lá no dia fatídico, em 1985, na confraternização, esperando Mercedes Sosa. 88, não? Hein? Foi o 85. ano de... Não, foi 85. 85. Não foi o ano da Paralimpíada, não. Foi 88? Foi. Não. Foi? Bom, não. Dia das Mães, Dia das Mães. Queria que você falasse um pouco sobre isso, se o seu coração permitir. Se tivesse alguma coisa que a gente poderia falar diante da nossa dificuldade, era como as coisas iam sendo resolvidas com a tal na frente. Tinha coisa assim que era impossível de acontecer, essas viagens que a gente tinha que fazer, tanto para o Rio de Janeiro, quanto para Curitiba, quanto para o Canadá durante os Pan-Americanos de 1978 ou 79, era a pessoa raiz, era uma pessoa que, na verdade, incentivou a todos. Todos os chumbados de Goiás, naquela época, tinham uma comparação de acompanhar a Thalma, como na época da Tereza Cristina, ela era um modelo para essas pessoas. Que a Thalma vivia isso, ela vivia para o esporte. E também para a parte social, que era muito cobrada. Ela conseguiu fazer vários atletas participar de campeonatos mundiais, fazia a gente viajar e com recurso de não passar necessidade com ninguém durante as viagens. Viajar, tem passagem. Mas como é que o pessoal durante a viagem vai ter algum sustento? Quando chegar lá, como é que vai ser? Ela sempre providenciou as coisas mínimas. Como é que arranjava o uniforme? Nada. Não tinha nada. De repente, apareceu alguém ligando. Fala para tal, mandar os números do manequim do povo aí que a gente vai fazer o uniforme. Eu quero até passar rapidinho contar uma história que a do Anícia, aqui em Goiânia, chegou lá e pediu para mim dar a medida do pessoal dos uniformes. Aí eu fui lá, o cara tinha o braço curto, eu botava assim, esse aqui 50, esse aqui 70. Aí o cara não tinha uma perna, eu botava uma calça com a perna, a outra sem a perna. E assim por diante. Aí no final, o dia que eu fui buscar o uniforme, eu falei, mas cadê os uniformes? Cadê a perna? Essa foi a medida que você passou. Quer dizer, eu medi as pessoas pelos que elas eram, não pelo uniforme comum, mas foi uma rata que eu dei. Ela teve que fazer tudo de novo, porque tinha que botar a perna na calça, como é que não põe? Tinha que botar o braço, o cara lá se vira e coloca, que o outro poderia usar. Mas tinha essa dificuldade de saber qual é o número de cada um. Você passou por essas coisas, quando tinha que determinar
a confecção dos uniformes. Você sabe o tanto que é difícil. E naquela época, então, que a gente era tudo doido, tudo, né, sabia lá o que ia fazer, a gente era idealista, a gente metia as caras, se viesse a pancada de novo, a gente pagava. Eu lembro de uma coisa que a gente fazia lá no ginásio do Rio Vermelho, a gente levou o time dos paraplégicos, foi quando eu conheci o Theo, e fui conhecer o Abramo lá no Clube dos Paraplégicos, não sei se Piedade, Meia ou Encantado, mais ou menos naquela região. E o Abraão me deu apito para mim apitar o jogo da Venezuela com o Clube dos Paraplégicos. Eu falei, como assim? Vai que você consegue, vai que você consegue. Ele falou, eu apitei. Aí depois o pessoal veio com o Aldo, com o projeto São Tomé, que ele acredite se quiser, acredite para ver. Aí eu fui para o Rio Vermelho, fizeram uma rampa para os atletas entrar na quadra, parece essas rampas de tobogã. Os caras, nossa senhora, eles tentavam frear, porque dava medo na barriga. Não sei se o Cláudio foi nessa lá no Rio Vermelho. Era pior do que a rampa do Mané Garrincha? Era cafezinho, né? Muito mais. Era muito maluco. Muito maluco. Aí eu cheguei no Rio Vermelho, quando a gente foi começar a treinar, aí eu chamei seu Valdemar lá e pedi para quebrar o cimento, concreto. Aí, falei, não, tem que ter pelo menos 1,20 ou 1,50 de largura, que depois tem a rampa. Aí quando acabou de quebrar lá o negócio para fazer a rampa, chegou a polícia. Quem é que é responsável por isso aí? Aí olhar para um lado, o Valdemar olhar para o outro, não sei o que. Eu falei, mas como é que o senhor quebrou? Eu falei, o secretário de planejamento, o Otto, que mandou. Como assim que ele mandou? Então pergunta para ele. Aí o Otto não sabia de nada, ligaram para ele. Quem é que mandou estar fazendo essa doinha? Eu mandei ele fazer isso mesmo. Quer dizer, eles sabiam que a gente está fazendo uma coisa certa. Então a gente pagava muito sabe, porque o diretor técnico, esse cara queria me expulsar de ser funcionário, porque eu quebrei a rampa para o pessoal entrar. Mas era assim que a gente fazia. E para fazer o pessoal entender que tinha que entrar dentro da quadra para jogar, eles não admitiam. 1979, 80, o pessoal não admitia que cadeira de roda pudesse praticar basquete. Celso Lima, aí ó, Celso Lima é outra pessoa que a gente não pode esquecer. Como então, Roinha, eu queria o seguinte, esse ano a gente perdeu, né, Zé Carlos ano passado, e agora Celso está vivendo uma situação muito difícil, porque Celso passou um bom tempo internado, pegou uma bactéria, e aí voltou para o hospital agora em dezembro, e constataram que ele estava com os pulmões já tomados com a Covid-19, e ele está entubado, né, lutando lá pela vida, como sempre fez, né? Lutou sempre pelo esporte de pessoas com deficiência. Eu acho que a gente podia aqui elevar nossos pensamentos, todos que estão nessa live, pela recuperação do Celso, que é uma pessoa que tem também, né, muita importância, né, no movimento de pessoas com deficiência, desde lá do início da década de 70. Então, eu queria pedir a vocês todos aí, se possível, que depois fizessem uma oração pela recuperação do Celso Lima, que está vivendo essa dificuldade aí, e aos poucos, né, a história ela vai ficando para trás, né? Por isso que eu acho que é importante essas conversas que a gente tem aqui, para que a gente resgate um pouco, né, desses momentos de tanta dificuldade, mas de tanta determinação em benefício das pessoas com deficiência. Aquelas que praticam esporte, não praticam esporte, enfim, de todas as pessoas com deficiência. Sabe, João Batista, a história vai continuar. Vai mudar apenas os atletas, os técnicos, os dirigentes, mas a história continua. A história continua. Eu sei que você está no final,
Posso me despedir já do Doinha aqui, então? Já estamos Claro. finalmente. Doinha, eu quero Eu dizer estou vendo assim, aí que você está recebendo pessoas na sua casa e está aqui, eu estou aqui. a minha esposa está aqui preparando um cafezinho para daqui a pouco. Oh, que coisa boa. Você falou do Celso Lima, cara, eu fiquei emocionado, assim, porque o basquete me deu muitos amigos, entre vocês, Doinha, João Batista, Silvio Brandão, Robertão, Paulo César, Celso Lima, Deus, Deus. Paulinho de Goiânia, Kennedy, Piu, Piuca, Piuca, o orgulho apelido do de Piuca lá, moleque. o Marraio, Parré. Então, olha, eu me proponho até orar aqui presencialmente, se vocês quiserem, eu como evangélico, eu posso até orar para vocês aqui nessa hora. vamos, vamos, Mas Daí. eu só Vamos. quero agradecer a você, Doinha, pela oportunidade que você me proporcionou a minha despedida em Porto Rico. Dizer para você que eu fui chumbado, eu tive 2 vezes lá em Estoque Mandeville, então já fui chumbado lá para Porto Rico. E que Deus abençoe você, seus netinhos, o cara toda hora bota os netinhos aqui e ali, abençoe a você e a sua família, tá? E a você também, João Batista, que Deus continue te abençoando, a você, a sua esposa, Tânia, né? Que esteve lá no Hospital Menino Jesus, na época que eu tive também, e dizer que vocês continuem fazendo a parte de vocês, que a história vai continuar com vocês também. Posso fazer a oração para vocês, Claro. assim? Eu quero, assim, agradecer primeiramente a União, pedir nesse momento, ó Pai, pela vida do Celso Lima, que foi um batalhador para que o esporte brasileiro se propagasse, não somente no Brasil, mas fora do Brasil. Ó Deus, te peço e te imploro as tuas misericórdias nesta hora para o Celso, que está entubado ali com por causa de Covid-19, que está levando muita gente, ó Deus. Esse ano passado já perdemos o José Carlos, não queremos perder mais ninguém agora. Olhar pelos céus, pela sua família, toma ele nas tuas santas mãos, que o Senhor possa ter misericórdia dele, que ele possa restabelecer a sua saúde, para que possa continuar fazendo parte da nossa história, de João Batista, de Doinha, de Tânia e de outros mais, de Robertão. É o que eu te peço, te suplico e te agradeço desde já, ó Deus, para a tua honra e para a tua glória. Amém, Amém. Jesus. Muito bem, Dainha. Obrigado, Cláudio. Nada. Obrigado a você, João Batista, que com o João continue firme aí, com personagens assim como Doinha, né? Doinha não passa em branco na história. É ele, a história dele e o cabelo dele, né? Abração, Doinha. Ô, Cláudio, antes de você sair, lá em Atlanta, Sim. o Doinha dava autógrafo todo dia. É? Posso perguntar por quê, não? Porque as pessoas o confundiam com Don King, aquele empresário do boxe, de Mike Tyson. Amigo de Cassius Clay. O Pelé que começou com essa história, né, poxa? O Pelé também pegava pesado, né, poxa? Então, João. Obrigado, Cláudio. Nada. Eu quero dar um abraço aí pro Robertão, meu amigo, Robertão. Um abraço pro Robertão também. Tá lá em Portugal, ora pois. Jogando basquetebol. Isso aí, cara. Tá no sangue, o Robertão. E pro Paulinho também. E o Paulinho Piuca. Isso. Então, João, eu quero Obrigado, Cláudio. Que eu ia falar. E mais um, para encerrar. Silvio Brandão, pronto. Valeu, Cláudio. Beijão para você. Parabéns. Então, João, eu sei que eu quero falar de você aqui, ó. Vou tirar uma frase para falar de você. Porque você é um desbravador, um bandeirante, um pioneiro. E tem uma frase que eu fiquei muito impressionado quando você estava levantando a construção da Andef. E a gente ali, a hora que você ia estar preparando o lanche, e na hora da sexta-feira, e um dia a gente estava almoçando, a sede da Andef ainda era lá perto do... aquele ginásio que tem lá. E você Caio Martins. Essa construção me faz sentir gosto de sangue na boca. O que eu senti, falei, esse cara tem mais do que raça. Esse cara é um idealista. Esse cara arrebenta a porta, não tem jeito. Sangue na boca,
de ter a responsabilidade de toda sexta-feira, tendo dinheiro ou não, você tinha que pagar os pedreiros. Então, o sangue corria na tua veia e dava o gosto na boca. Essa, para mim, é a maior expressão que eu já percebi, que eu já ouvi alguém desse movimento do esporte com deficiência falar. Porque, para mim, foi um sentimento muito forte e me fez ser um seguidor seu de muitos e muitos e muitos anos. Te admirar a Tânia. Né? A Tânia foi para Stockman Mandeville para tomar experiência de como é que era o atendimento do hospital, se machucou e foi internado no hospital. Quer dizer, é uma família. Você cuidou dela lá, né, Doinha? Poxa, pouco. Devia ter feito muito mais do que eu fiz. Porque devia ter ido no hospital visitá-la, né? Porque imagina ela sozinha daquele jeito, e eu ficava pensando como é que vai, os horários não batia, mas ela lutou, ela voltou zerada, sabe como é que é? Com o pé engessado, eu acho que ela voltou com o pé engessado, mas voltou alegre, do mesmo jeito. A dificuldade não derrubou o ânimo dela, não. Então, vocês dois, para mim, é um grande exemplo. Como eu tenho um exemplo com a Talma, como eu tenho um exemplo com a Tereza Cristina, que é uma pessoa que trabalha o dia inteiro com dor e vence a dor todo dia. Todo dia acorda na raça. Sabe que tem a sua dificuldade, que tem a sua limitação física, mas ela supera. Uma pessoa que não tem tempo ruim. João, Tereza, Talma e Tânia. E para me fechar, eu queria lembrar aqui, eram as primeiras palavras que eu queria falar no início, que era para falar de Aldo, falar de Blanco, falar de Zé Carlos, falar do Dr. Silvio, essas pessoas que conviveram com a gente, que nos deu a oportunidade de ser o que nós somos hoje. E dizer o seguinte, todos esses fazem parte da minha vida. Eu sou muito grato pelo que eu sou hoje, com todas essas pessoas que eu vivi. Tanto nos campeonatos, quanto nos passeios, quanto em todo momento, de ser técnico de seleção, de criar a confederação, de não trabalhar para amigos, sabe? Não tinha amigo, não. Vinha trabalhar comigo e inimigo também. Algumas coisas acontecem, mas por quê? Quem não você escolher inimigo para trabalhar com você? Mas todos os erros que eu cometi, vamos dizer, entre aspas, eu faria tudo de novo. Que eu fiz com amor, fiz com sangue, fiz com raça. Tá? Quando eu ia lá para Curitiba encontrar Alberto, na época já tinha o Silos, já tinha o Irajá, as pessoas que tinham dificuldade me ensinaram a superar as minhas coisas que eu achava que era fácil. Então, muitas vezes, eu acho que nesse grupo, quem é deficiente sou eu. Pelo que eu já vi esses camaradas fazerem. O que eles já superaram da vida deles, eu sou ninguém. Eu tenho muito mais que agradecer a todos eles, Paulinho, Ricardo, Tereza, Kenny, Gedeon, Evandro, Celino, Edson. Essa turma que me fez. Alisson, meu assessor para todos os assuntos, sabe como é que é? Essa turma, agradecer também a Ada, quando me deu a oportunidade de voltar a treinar, através da Tereza Cristina, quando eu tive o prazer de ser ter no time um dos melhores atletas do Brasil, que foi o Marquinhos. Se tivesse chance, eu ainda falar um pouco de seleção brasileira, como é que a gente vivia. Você conviveu com a gente nisso, você foi nosso coordenador na Grécia. Então, a gente tem uma dificuldade assim que a gente não sabe como supera. A dificuldade nossa é o tempo todo, não tem refresco não. Tem refresco não. É luta, mas é uma luta que faz parte da nossa vida. A minha vida é basquete, a minha vida é para o esporte e para as pessoas com deficiência. E é assim que eu me dedico. Eu não preciso ser nada. Não preciso ser presidente, não preciso ser técnico, não preciso ser coordenador, não preciso ser nada. Eu sempre vou fazer alguma coisa por essas pessoas, seja deficiente mental, seja síndrome de Down, seja deficiente físico, qualquer uma dessas, pode contar comigo.
na chuva, no sol, no vento, de qualquer jeito que vier, 3 palitos. Eu quero te agradecer, João, por essa oportunidade, apesar de não falar o que a gente poderia ter falado, mas me deu a oportunidade de expressar a minha emoção e a minha gratidão. De ter hoje pessoas que do nada se transformaram em empresário. Gente que era nada, era ninguém, gente que formou na universidade. A maioria hoje aí fazendo cadeira de rodas, produzindo, sendo empresário, como o Paulinho, tá? Como o Lindomar, como algumas pessoas no Rio de Janeiro aí. O Itamar deixou de ser técnico e é um empresário, uma pessoa que eu tenho uma grande consideração também. O Henrique, aqui de Anápolis, era uma pessoa que deu Henrique, dava trabalho demais para a Tereza. E hoje quem é ele? É um administrador de banco e tem o seu comércio. Pessoas que venceram na vida. Porque quando nós começamos o nosso treinamento, a gente não queria formar atleta, não. A gente queria que eles se tornassem cidadãos. Mas eles ficaram tão bons que foram para a seleção. Não queria. Não era mundiais, Paralimpíada, Parapan, não era esse que a gente queria chegar. Mas eles chegaram porque se dedicaram. Uma coisa que a gente propunha a fazer isso com esse pessoal. Quando eu vejo esse pessoal assim, nessa luta, me dá um orgulho tão grande. A gente vê o Vanderlei, que levava lanche para os treinamentos, hoje é o responsável pelas próteses do CRE, um hospital de reabilitação. Agradecer ao Robertão, agradecer ao Theo, que foi a primeira pessoa que eu encontrei no Rio de Janeiro, que fez com que eu encontrasse o Abrão para apitar o jogo entre Venezuela e Clube dos Parapés. Agradecer a Holanda, agradecer o Léo, grandes responsáveis por essa trajetória que nós temos, boa ou não, essa foi a nossa trajetória, a nossa vida. Então eu quero sempre agradecer. E todo dia eu agradeço, até pelas coisas que eu não consegui fazer, mas que eu ainda vou fazer. Ainda tem muito tempo. E eu não quero me considerar uma pessoa realizada. Que a hora que você fala, estou realizado, é fim. Eu quero fazer ainda muita coisa pelo basquete e muita coisa para as pessoas com deficiência. Então, João, um beijão para você, beijão para a Tânia. Meu eterno agradecimento a você. Eu, Sileno, meu muito obrigado também pela consideração. Valeu, seu João. Tamo junto. Doinha, foi Para fechar, eu não poderia deixar de falar também o reconhecimento, a consideração que o Mário Belo teve comigo. Enquanto muita gente me criticando porque eu estava o apoiando, o Mário Belo falou: professor, o que você fez, a sua história, ninguém apaga. Então é uma pessoa que, se ele conquistar, se Deus quiser, conquistará a Confederação Brasileira de Basquetebol em Cadeira de Rodas, com a chapa Mudamos de Verdade. Mudar de verdade é falar a verdade. E é fazer um basquete diferente daqueles que estão aí, que é uma vergonha perder para a Argentina, perder para a Colômbia, perder para Canadá e perder para os Estados Unidos. Esse pessoal, a gente já estava enfileirado para não vencer mais. E outra coisa, voltar à regra do drible e a condução de acordo com o convencional. Isso é que fez o Brasil melhorar. Então não tem medo de encarar o desafio. Então eu quero fechar aqui com mudar de verdade. Se os atletas, os técnicos, os dirigentes, os árbitros acreditar no mudar de verdade, a gente vai ter um sucesso aí na frente. E vai contar com a minha ajuda. E eu estou à disposição porque ele precisar. Valeu, seu João? Doinha, eu queria te agradecer imensamente essa 1h30 aí, quase, de histórias, né? A gente não consegue esgotar 50 anos em 90 minutos, não há possibilidade, mas agradecer a você por tudo aquilo que você fez pelo esporte das pessoas com deficiência. Muitas vezes
e eu sei bem disso, como é que é. Muitas vezes a gente pretende fazer uma coisa de uma determinada maneira e acaba tendo que fazer de outra, porque aquilo que a gente imaginava naquele exato momento já não é mais aquilo. Eu acredito muito naquilo que está na alma, no coração das pessoas, né? Quando a gente faz as coisas com a alma, com o coração, as coisas acontecem, né? Eu agora, nesse momento, com um grupo de pessoas envolvidas com o esporte de pessoas com deficiência, tive a oportunidade novamente de dar vida a uma organização, ao CBCP, Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, e eu costumo dizer que o nosso objetivo, Doinha, é tirar do final da fila aqueles que lá estão. O esporte cresceu muito, se desenvolveu muito, graças a Deus, mas a gente tem muita gente ainda precisando de apoio, de carinho, de compreensão, talvez de um tiquinho de dinheiro. Nós estamos vivendo muitas dificuldades também com o CBCP, enfrentando muitas coisas, né? A mais recente delas, nós conseguimos fazer com que uma organização fosse criada, uma lei fosse aprovada, sancionada em tempo recorde, mas resolveu a Caixa Econômica que nós teríamos que esperar ainda, achando que nós iríamos desistir, mas desistir jamais. Nós vamos levar a nossa luta à frente, fazendo com que, pelo esporte, mais e mais pessoas com deficiência possam encontrar um caminho para as suas vidas. Na semana próxima, nós vamos ter aqui, no Papo com João, a figura ilustre do professor Selby. Selby. Vamos bater um papo com o Selby, que também, né, será muito pouco tempo, né? A gente precisa aumentar o tempo da live para que a gente possa resgatar um pouco daquilo que foi o passado, que construiu o que nós somos hoje. Obrigado, Doinha. Muito obrigado. Um beijo no seu coração. Vou assistir a live dele. Vou assistir. Seu Bió, um abração e um beijão para você. E para a patroa também, toda a sua família. Um beijo no seu coração. Um beijo em Tereza Cristina, nos filhos, netos. Enfim, que a gente possa sair da pandemia, que a gente possa voltar a se encontrar, se abraçar, se confraternizar, voltar a ter competições como tínhamos. Eu me lembro de você fazendo aquele mundial lá em Santa Catarina. Isso. Ginásio lotado. Desafio. As pessoas empolgadas por ver o basquetebol em cadeira de rodas. Enfim, muito obrigado. Obrigado àqueles todos que ficaram conosco até aqui, participaram aqui da nossa conversa. O nosso papo, Doinha, ele fica, né? Depois tem como aqueles que não tiveram a oportunidade de ver, ele vai ficar disponível aí para que as pessoas possam vê-lo, e também é um registro para a história. Muito obrigado. Muito obrigado a todos também. Forte abraço.